Alegria estar aqui com você nessa noite, fazendo parte desse estudo de Mateus com você. Eu quero que seja uma bênção na tua vida, tá? Meu nome é Gladys, estou lá do Recreio e estou visitando vocês aqui, né? Apesar de que eu sei que é uma irmã só, então a gente está juntos aqui como um só corpo e eu estou conhecendo um pouquinho mais dessa parte da família que eu não conhecia tanto. E é um privilégio para mim estar justamente num estudo bíblico. É uma coisa que eu gosto muito, que eu prezo muito. E eu gosto muito não só de estudar a Bíblia, como eu gosto de quem estuda a Bíblia. Como vocês estão vindo aqui no meio de semana para estudar a Bíblia, eu gosto de vocês já, viu? Então eu já gosto de vocês. No ano passado, olha que coisa interessante. Eu tive na Rádio Melodia, eu sou um dos debatedores da Rádio Melodia, e a pergunta que foi feita lá na Rádio Melodia, aquela pergunta do dia, era a seguinte: sinceramente, você tem interesse de aprender a Bíblia? E a gente recebe essa pergunta e não sabe a resposta das pessoas. Se eu for perguntar aqui, você tem interesse em aprender a Bíblia? Quem tem interesse, levanta a mão. Agora, quando a pergunta é anônima, a resposta muda. Mudou e mudou muito. Eu vou logo dizer para você que a maioria disse que não. E para você ficar mais animado e me ajudar agora nesse iniciozinho aqui, como eu sei que a gente não pode ter bicho, porque está todo mundo no jejum, eu trouxe aqui um super pacote de amendoim. Esse aqui, ó. Torrado e salgado no forno. Esse aqui é chique. E eu quero ver se você consegue acertar qual foi o percentual que disse que não tem interesse de aprender a Bíblia. Mas não vai ficar assim, 2, 3, 4, 5, 10, senão eu não ouço. Só pode falar uma vez. Quem arrisca? 53%. Não, é mais. 70% é mais. 85, 88, 90... Oi? Não. Tá. Não. Está no 80. Não. 80 aí? 3. Quem falou 3? Ó, você. Rapaz. Parabéns para você, mas é uma tristeza, né? Não, você saber que 83% não tem interesse de aprender a Bíblia de verdade? É complicado. O que o povo está fazendo nas igrejas, gente? Por isso eu gosto de vocês, vocês vieram aqui para aprender a Bíblia. E a minha parte é tentar passar para vocês alguma coisa que está no capítulo 11 ao capítulo 17, nessa sessão de Mateus. E a Ilan está fazendo uma coisa muito bacana, porque ela está pedindo para você ler a Bíblia. E se você reparou, o que você está lendo durante a semana é o que é falado na reunião de Midweek. Você reparou isso? Então, se você está lendo a Bíblia, você chega aqui e você então reforça o seu conhecimento. Isso é muito legal. Então, hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho de Mateus. E eu dei o nome para esse nosso estudo, esse momento de palavra também, que é alcançando o máximo do seu potencial. Que, aliás, é uma meta da Ilan, que cada um de nós alcance 100% do seu potencial. Então, eu queria trazer para você o seguinte: Mateus capítulo 11, o primeiro versículo começa o seguinte: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Em algumas outras versões dizem que ele saiu para ensinar e pregar nas cidades dos seus discípulos. E eu sei que você já ouviu falar muito sobre Galileia, sobre Judeia, sobre Samaria, e Jesus andava por um lado, andava pelo outro. Mas como é que funcionava isso naquela época? Eu botei aqui para você um mapinha para você entender um pouquinho mais. Olha só. Lá em cima está a Galileia, na parte norte de Israel do tempo de Jesus. No meio está a Samaria e aqui embaixo está a Judeia. Haviam dois ditados muito populares na época. Que, em primeiro lugar, que da Galileia não vinha profeta. O pessoal não acreditava que vinha profeta de lá. Por quê? Porque o segundo ditado era o seguinte: quer ganhar dinheiro? Vai para a região norte. Quer aprender e ser instruído? Vem para a região sul. Lá em cima ficava o pessoal que comercializava do mar da Galileia os peixes e comercializava com a Síria, com o Líbano, com a Fenícia. Era o pessoal comerciante que ganhava grana. E aqui embaixo ficava o templo de Jerusalém, ficava o Sinédrio, ficavam os sábios, ficavam os fariseus, ficavam os saduceus, a galera toda ficava aqui embaixo. Então o ditado é: quer ganhar dinheiro? Vai lá para cima. Vai morar lá em cima. Mas não queira ser instruído, então. Porque aqui embaixo é que está a nata, a elite. Isso trazia um preconceito em relação aos galileus. Os galileus sofriam de preconceito por parte de quem?
do povo aqui da Judéia. E o samaritano sofria preconceito dos dois, porque era um povo totalmente misturado. Eles foram misturados no tempo do Império Assírio, quando conquistou e misturou lá e tal. Então, eles deram preconceito dos dois lados, tá? E aqui é interessante esse mapa, porque você vê que lá em cima tem um risquinho azul clarinho que vem descendo, aquele lá é o Rio Jordão. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir a Israel. E a gente passou 15 dias lá. E eu tive a oportunidade de ir na nascente, ou numa das nascentes do Rio Jordão, em Tel Dan. E ele começa lá em cima, numa água limpa, cristalina, vem descendo, passa ali pelo Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Vem descendo, vem descendo, vem descendo, até que chega aqui no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, e daqui ele não sai para lugar nenhum. E é uma água extremamente densa. Para você ter uma ideia, ela é tão salgada que você não consegue afundar nesse mar. Eu tenho agora uns 120 quilos. Eu sentei na água e não afundava, gente. É um troço impressionante. Enquanto a nossa água do mar aqui no Recreio tem em torno de 4% de sal, essa água aqui tem 25% de sal. É muito densa, você não afunda de jeito nenhum. Se cair no olho, então, você está lascado. Tá? E essa aqui era a Galileia, Samaria, Jerusalém, era Israel do tempo de Jesus. O texto que a gente vai pegar, ele é trabalhado totalmente na área da Galileia, aquela areazinha lá de cima, tá? Do 11 ao 17, Jesus andou por aquela área da Galileia, e ele, claro, em alguns outros momentos, em outros textos, ele veio a Jerusalém? Veio. Ele veio a Jerusalém, e quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Vamos ver quem lembra aí. Começou o ministério dele com 30 anos, e morreu com quantos anos? Por que são 33? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. É que João relata para a gente que Jesus veio da Galileia para cá, para Jerusalém, 3 vezes na festa de Páscoa. E se ele veio 3 vezes na festa de Páscoa, ele viveu até os 33 anos, porque todo judeu vai uma vez por ano na Jerusalém, na festa da Páscoa. Então, a gente acaba deduzindo que Jesus morreu com 33 anos e meio, para os mais exatistas, tá? E então, por quê? Porque ele veio para cá. É interessante a gente começar a estudar a Bíblia e perceber esses detalhes. E o texto que eu quero trazer para você hoje, ele se dá, passa para mim outro mapa, basicamente nessa região aqui, ó. Essa região aqui é aquela que estava lá em cima, tá? Galileia. E ele começa no capítulo 11, com Jesus recebendo os discípulos de João. E João manda os discípulos perguntar assim: Jesus, você é o mestre mesmo? João está perguntando. Ele fala assim: olha, diz para João o seguinte: os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os muros estão falando, o negócio está pegando fogo aqui. E eles voltaram para falar para João. Tá? E aí, então, você vai ver no finalzinho desse capítulo 11, versículo 28, um dos convites mais bonitos que tem na Bíblia. Versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você não lembra onde está esse versículo, está aí em João capítulo 11, versículo 28. O capítulo 12 continua com João nessa região. Volta meu mapa ali, deixa meu mapinha ali. Isso. Jesus nessa região por aqui, tá? Bem provavelmente perto aqui de Cafarnaum, que era a casa dele. E ele passa pelas lavouras. E quando ele passa pelas lavouras, os discípulos deles comem milho, pegam espigas de milho para comer. E era dia de sábado, e o pessoal começa a reclamar dele. Olha só, teus discípulos estão comendo no dia de sábado. Ele fala assim: peraí, olha só, você não está lembrado que Davi fez a mesma coisa? E o judeu é extremamente rigoroso com isso, né? Quando a gente foi lá em Israel, nós chegamos lá em Tel Aviv, num dia de sábado. E aí, dia de sábado, o cara me falou que tinha uma sinagoga perto. Eu falei: cara, eu estou em Israel, tem uma sinagoga, hoje é sábado, eu não vou conhecer? Eu vou conhecer uma sinagoga. E lá fui eu conhecer a sinagoga. Quando a gente voltou para o hotel, tinha um monte de gente fazendo check-in ainda, e uma fila enorme no elevador, que assim, né? Aí eu falei: cara, fila enorme no elevador. E eu tinha até reclamado, porque o pessoal tinha me colocado no 3º andar. Eu queria ficar no andar bem alto para poder ver as coisas lá de cima, né? Eu falei: pô, podia ver mais a cidade, né? Podia ver mais Tel Aviv, conhecer mais, né? Eu sou aquele cara que tira foto de tudo, sabe qual é? Tiro foto de tudo, filmo tudo, quero, anoto tudo. Então, estava querendo conhecer mais, aí, pô, 3º andar, tudo bem. Aí eu cheguei lá, uma fila enorme que assim, um elevador vazio. Aí eu falei: carioca, brasileiro. Fui para a fila vazia, né? Não tinha ninguém. Apertei o botão, abriu a porta, eu entrei. Quando eu entrei,
parecia uma árvore de Natal, tudo aceso dentro do elevador. Porque eles têm um elevador que eles chamam de elevador do sábado, que para o judeu nem apertar botão é permitido. Então esse elevador, ele vai térreo, sobreloja, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, vai até o 12º andar do hotel, depois ele volta parando de um em um. O cara entra, ele não aperta o botão, ele tem que pacientemente esperar chegar no elevador dele. E aí então eu dei glória a Deus que eu estava no terceiro andar, né? Porque eu não ia pagar o mico de descer a escada para entrar naquela fila cheia de novo, né? Olha o mico, pensou? Desce tudinho para entrar na fila de novo. Bom, mas vamos lá. Então os caras criaram caso com Jesus por conta disso. Os discípulos dele estavam comendo, num sábado, colhendo e comendo espiga de milho. E Jesus então entra dentro da sinagoga, e quando ele entra na sinagoga, mais uma vez acontece a mesma coisa. Os caras chegam para ele e falam assim: Jesus, olha só, tem um cara aqui com a mão mirrada. A mão dele era encolhida. É lícito curar no sábado? Jesus fala assim: olha, qual de vocês que tiver um boi, e ele não cai num buraco, você não vai tirar ele mesmo se for no dia de sábado? É claro que é lícito e curou aquele homem. Quando ele sai dali, trazem para ele um endemoniado, cego e surdo, cego e mudo, na frente dele. E Jesus então cura aquele homem também. Aliás, eu queria só dar um detalhe para você. A gente fala muito endemoniado, e não é endemoniado, é endemoninhado. Por quê? Porque é um ninho. Normalmente, se você já teve a oportunidade de trabalhar com libertação, de orar por alguém com um espírito maligno, você vai ver que sempre tem mais de um. Está sempre acompanhado, parece que não briga, né? Nunca está solitária, está sempre com algum junto. Então, tem sempre mais de um ali. Então, aquele endemoniado foi liberto também. E Jesus, então, continua seguindo. No capítulo 13, Jesus, então, sai de Cafarnaum, que era a sua casa, apesar de que Jesus não tinha uma casa, mas ele tinha como sede Cafarnaum. A maioria dos 12 discípulos de Jesus eram pescadores, a grande maioria morava em Cafarnaum e nas aldeias próximas. Então, eles até se conheciam antes de Jesus chamá-los para serem discípulos, tá? Alguns eram irmãos, outros eram conhecidos mesmo. Jesus, então, sai dali e um texto muito bonito, que ele começa, então, a falar por parábolas para aquele povo. E ele fala 7 parábolas, e a primeira parábola que ele fala é a parábola do semeador, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Ele fala por parábolas, os discípulos ficam abismados, falam assim: cara, que coisa linda é essa? Jesus até então estava falando no Sermão do Monte, trazendo ensinamento direto, e agora ele começa a contar histórias para o povo, e o povo ficou assim fascinado, e os discípulos: ensina para a gente mais. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. E Jesus então termina aquilo, sai dali e vai para uma cidade chamada Nazaré, a cidade que ele foi criado. Uma aldeia pequena com cerca de 150 habitantes e que todo mundo devia de se conhecer. Jesus vai até a sinagoga, começa a pregar, e o pessoal fala assim: rapaz, esse cara é bom, hein? Esse Jesus é bom, mas vem cá, ele não é o filho do José e da Maria? E os irmãos dele não estão aqui com a gente? Ah, não, deixa esse negócio para lá. E é um dos pedaços da Bíblia que me deixam mais intrigados e tristes. O texto diz que Jesus não pôde, olha só, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É triste. Cidade de Nazaré. O capítulo 14 começa para a gente com uma notícia de que Jesus recebeu uma triste notícia sobre João Batista. Ele tinha acabado de ser morto. Ele devia de estar nessa mesma região aqui ainda. Recebe a notícia que Jesus foi morto. E ele então sai dali e vai para um lugar chamado Betsaida. Aqui, olha, ele sai daqui, de Nazaré, e vai lá para Betsaida. E ali em Betsaida, Jesus então recebe uma grande multidão também. Ele foi para ficar sozinho. Ele foi para um lugar deserto. Não era um lugar no deserto, era um lugar deserto. Porque tinha grama. Jesus bota todo mundo sentado na grama e fala para os discípulos: olha, dá para eles de comer. Eles falam assim: mas a gente não tem como dar de comer para esse povo todo. E aí tem aquela história que você conhece dos 5 pães e 2 peixinhos, em que Jesus pega, multiplica, alimenta com 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, e ainda sobra 6. Dali, então, Jesus manda os discípulos atravessarem de Betsaida, voltando para Cafarnaum, voltando para casa. E houve, então, uma grande tempestade. E Jesus, lá de cima do monte, vê os discípulos em apuro e vai na direção deles. Vocês conhecem essa história?
E aí, então, Pedro vê aquele lá, aquele homem andando e fala assim, é um fantasma, não, quem é? Jesus? Pô, manda eu ir ter contigo. E ele vai andando por sobre as águas e chega até Jesus e começa a afundar. Jesus tira, leva ele para dentro do barco. E o tempo muda, o vento acalma, a tempestade cessa. E eles chegam, não em Cafarnaum, mas chegam numa cidadezinha entre Cafarnaum e Magdala, chamada Genezaré. Ali em Genezaré, o pessoal reconhece Jesus, ele cura muitos enfermos. E passa mais um pouquinho, chegam os mestres da lei de novo, os fariseus, e começa a criar problema com Jesus sobre lavar a mão, se lava a mão, se não lava a mão, se pode comer com a mão suja, os discípulos não lavam a mão e comem, isso é proibido pela lei. Jesus fala, então, aquela célebre palavra que você deve ter ouvido, que contamina não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem sai de um coração perturbado, muitas vezes. Tá? E dali de Genezaré, ele vai para Tiro e Sidom, lá para riba. Ele sai daqui de Genezaré, vai lá para Tiro e Sidom, e mais uma vez os fariseus saem de Jerusalém para questionar Jesus, pedindo o sinal do céu. E Jesus conversa com eles de novo, com toda a paciência que o mestre tinha. Só que, de repente, no meio do caminho, chega uma mulher cananeia. Também deve conhecer essa história, agora você já sabe onde ela fica. Em que ela pede assim, Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela está endemoniada e eu não sei o que fazer. Jesus fala para ela o seguinte, olha, eu não posso fazer muita coisa por você não, porque eu vim para o povo de Israel. Não é bom eu pegar, olha só, o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher podia ter ficado ofendida, né? Mas ela vira e fala assim, mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai, como quem diz, uma migalha tua muda toda a minha vida. Oh, lindo, né? Até arrepio, cara. Jesus fala assim, mulher, que fé é essa? Pode ir embora que tua filha está curada. E aí Jesus sai dali de Tiro e Sidom, desce tudo isso aqui, atravessa o Mar da Galileia e vai para uma região mais ou menos aqui, ó, perto desse DE aqui. Uma cidade chamada Ipos. E ali ele faz a segunda multiplicação de pães, em que ele pega 7 pães, alguns peixes, e alimenta 4.000 pessoas. Depois disso, ele sai dali, atravessa de novo o mar, e vem para uma cidade chamada Magdala. Magdala é a cidade de Maria Madalena, aquela mulher que tinha 7 espíritos malignos, que era uma prostituta, lembra? É a Maria, o nome dela, de Magdala, Maria Madalena, por isso vem o nome dela, Maria Madalena. Ela sai dessa cidade, ela era oriunda dessa cidade. E aqui nessa cidade, então, Jesus fica mais um tempo, e mais uma vez os fariseus vêm pedindo um sinal do céu. Dá um sinal para a gente, Jesus. Jesus fala, não tem sinal nenhum para vocês. Vocês olham o céu, vê quando está vermelho, diz que vai fazer sol. Quando está escuro, diz que vai fazer chuva. Vocês não entendem nem de sinal de céu. Vocês são meteorologistas fajuto, vão querer sinal meu? Não vão ter sinal nenhum, não. E ele pega, então, sai daqui de Magdala, cruza tudo e vai para a região de Cesareia de Filipe. Nessa região de Cesareia de Filipe, tem um outro episódio muito interessante que você já ouviu também, quando Jesus pergunta assim, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos falam, uns falam que você é um profeta, outros falam que é Elias, que ressuscitou, João Batista, tem um monte de gente que fala um monte de coisa, e você? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou, bem-aventurado é você, que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. E ele começa então a falar da morte, que ele ia morrer, o destino dele. E Pedro então fala, não, você não, morrer não, está maluco, está amarrado, como diria hoje, né? Está amarrado, você não vai morrer, não. Aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Versículos abaixo, Pedro ganhou um elogio e toma um puxão de orelha. Mas sabe o que é mais bacana nisso tudo? Que depois que ele sai daqui de Cesareia de Filipe, 6 dias depois, diz a Bíblia, ele vem aqui para o Monte Tabor. Levando quem? Pedro, Tiago e João. E lá no alto desse monte, ele tem aquele episódio que a gente viu da transfiguração de Jesus, em que o rosto resplandeceu, apareceu Moisés e Elias, e eles então queriam construir 3 tendas, e eles tiveram uma visão gloriosa. É muito legal, porque mesmo quando a gente vacila, como Pedro vacilou, Jesus continua dando chance para a gente, chamando a gente para assistir coisas espetaculares que ele faz, maravilhas que ele faz. É muito legal isso, né? E aí, então, depois que saiu do Monte Tabor, eles descem o Monte Tabor e, mais uma vez, encontra com um endemoniado. Só que era um garoto dessa vez. E o pai pedia a Jesus, teus discípulos não conseguiram fazer nada.
E o menino está assim, ó, se joga na água, se joga no fogo, se joga na água, se joga no fogo, está todo queimado. O que a gente faz? Jesus fala assim, olha, essa casta só sai com um meio de jejum e oração. E você que está fazendo o jejum da Elan, você também que está assistindo a gente aí, está fazendo o jejum da Elan, já está na frente então, viu? Quem está no jejum, se encontrar endemoniado, já está na vantagem. É só repreender e mandar embora, tá? E aí aquele garoto é liberto. E finalmente, para terminar nosso capítulo 17, ele sai do Monte Tabor e volta para Cafarnaum. Ele sai daqui e volta para Cafarnaum. E ali ele entra na cidade para descansar, entra em casa e chega 2 cobradores de impostos para perto de Pedro e pergunta assim, Pedro, o mestre não paga imposto, não? Porque havia 2 tipos de impostos naquela época. Havia o imposto que Mateus cobrava, esse mesmo Mateus aqui era cobrador de impostos. E havia um imposto do templo, que todo homem adulto tinha que pagar 2 dracmas por ano para sustentar o templo lá em Jerusalém, que está lá embaixo, né? Lá na Judéia. Todo mundo tinha que pagar. Aí Pedro fala assim, não, vai pagar sim, com certeza. Quando Pedro entrou na casa, Jesus fala assim, Pedro, vem cá, é certo cobrar imposto do pessoal da terra, dos filhos da terra ou do estrangeiro? Do estrangeiro. Pois é, mas para que não tenha problema, você faz o seguinte, você vai no mar, joga um anzol e pega um peixe. O primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca do peixe e vai pegar uma moeda de 1 estáter. 1 estáter equivale a 4 dracmas. Isso, 4 dracmas, daria para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. E é legal que quando a gente foi lá em Israel, a gente foi no Mar da Galileia, e teve um almoço no Mar da Galileia em que e era servido para você o peixe de São Pedro, que é uma tilápia, mas uma tilápia metida besta, porque ela tem 2 bolinhas aqui do lado, que dizem que é onde São Pedro pegou e botou a mão, né? Aí ficou 2 bolinhas, tem 2 bolinhas mesmo, bichinha aqui. Aí tem 2 bolinhas que ela vem inteira no prato assim para a gente, tá? A gente come lá com arroz e tal, não sei o que lá. Eu gosto de tilápia, tilápia é normal mesmo, é tilápia metida besta. Tá? Aí Pedro pegou, tirou, pagou o imposto e acabou o capítulo 17. E 3 coisas nesses 7 capítulos são interessantes para a gente pensar, que aconteceram com frequência. A primeira é que toda hora chegava um fariseu, um saduceu, um mestre da lei para perguntar coisa para Jesus. Toda hora os caras estavam perturbando Jesus. A segunda coisa que aconteceu muito nesse pedaço de texto foram os endemoniados. Muitos endemoniados apareceram e Jesus libertou a todos eles. E é interessante que Jesus não libertou. Mateus diz que Jesus curou aqueles homens, porque isso é uma enfermidade espiritual. A pessoa endemoniada, ela não escolhe muitas vezes ser endemoniada. Ela é enganada pelo diabo, ela é atraída pelo diabo, e ele começa, então, a fazer um ninho dentro dela. E aí, então, Jesus cura o espiritual daquela pessoa. E a terceira coisa que esse texto destaca para a gente é o capítulo 13, com 7 parábolas, inclusive uma que a gente cantou aqui agora, da pérola de maior valor, está no capítulo 13 também de Mateus. Que ele encontra a pérola de maior valor, vende tudo e compra aquela pérola. Então, está aqui também, está na Bíblia, é muito bonito quando a gente estuda. Por isso eu quero incentivar você a ler diariamente a Bíblia e vir para o Midweek para você aprender mais ainda. E eu queria falar um pouquinho, por que Jesus falava sobre parábolas? Em primeiro lugar, a gente tem cerca de 40 parábolas na Bíblia. Alguns falam 41, outros 42, outros quase 60. Pô, mas pastor, como assim? Porque tem gente que entende que tudo que Jesus falou, ele falava com duplo sentido. E por que Jesus falava por parábolas? Esse duplo sentido era interessante, porque ele podia falar o que quisesse sem dar nome aos bois. E ele falava, então, dos fariseus, dos saduceus, falava dos mestres da lei, falava de Herodes, falava do Império Romano, falava dos discípulos, falava dos corações, como a gente vai ver daqui a pouquinho nessa parábola, corações endurecidos, e ninguém ficava chateado. Por quê? Porque ele falava, mas não dava nomes. Outros dizem que Jesus começou a falar por parábolas porque João Batista foi preso. E João Batista tinha uma mensagem extremamente direta contra o rei Herodes, que o rei Herodes resolveu abandonar sua mulher e se juntou com a cunhada dele, Herodias. E aí eles 2 começaram a morar juntos e João Batista dizia, isso é pecado, isso está errado, isso não pode, e Herodes mandou prender ele. Jesus falou assim, bom, já que mandou prender ele, vou parar de falar claramente dele, porque não é chegada a minha hora ainda. Alguns outros dizem que Jesus falava assim por causa dos mistérios do reino, para ensinar aos mais simples, e não aqueles mais inteligentes, talvez os que morassem lá embaixo na Judéia.
mas ensinar para aqueles que estavam com o coração mais aberto. Eu, particularmente, eu entendo que Jesus falava por parábolas justamente para que os discípulos dele, aqueles que estavam com o coração aberto, aprendessem mais. E eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: discípulo de Jesus recebe mais. Queria até que você dissesse para quem está do teu lado isso: olha, discípulo de Jesus recebe mais. Ou seja, tu se deu bem, que tu vai receber mais. E eu queria usar essa primeira parábola que Jesus falou, que é a parábola do semeador, para trazer uma lição para você. Além do estudo, eu queria deixar uma palavra para você. E eu queria então que o texto fosse colocado aqui para mim. E diz o texto assim: Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu na boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Ele conta uma história para a gente, que eu tive a oportunidade também de ver na prática lá em Israel. É impressionante como o terreno de Israel é extremamente pedregoso. A gente passava de ônibus e via algumas pedras grandes, assim espalhadas, mas muitas pedras espalhadas no meio do terreno. E para cultivar aquele terreno, eles tiravam as pedras, e era tanta pedra que eles faziam um muro delimitando aquela área com as próprias pedras do terreno. Então, quando a gente via assim uma área bem verdinha, tinha um muro de pedra em volta, que eram as pedras que eles tiravam dali para fazer a delimitação. E essa história que Jesus conta era uma história que ficava viva na memória deles, porque era prática. Um semeador sai a semear, e ele vai andando no campo, e por onde ele anda, então, por onde ele pisa, o terreno vai ficando mais duro. E de tanto passar por ali, o terreno vai ficando duro. E o costume era pegar as sementes e jogar contra o vento, para poder espalhar bem as sementes. Então, eles jogavam a semente contra o vento, para o vento, então, jogar e espalhar. E parte dessa semente caiu justamente no terreno duro. Uma outra parte caiu num terreno que tinha muitas pedras, talvez não tivesse tão limpo assim, e caiu num pedaço que tinha pedras. Uma terceira parte caiu num pedaço que não estava bem cultivado, não estava bem limpo, e tinha ainda algum mato, e mato cresce que você não precisa nem plantar, né? Quem tem jardim em casa sabe, você planta uma planta, planta lá uma roseira, planta lá uma árvorezinha, planta um bagulho, o troço não cresce. Agora, deu uma chuva quando você vê um mato crescendo no teu terreno, é impressionante o negócio. E aí Jesus, então, fala, olha, cresceu junto e sufocou. E teve uma boa parte que caiu no meio do caminho. E ele contou essa história e os discípulos foram para ele e falaram assim: Jesus, beleza, ouvimos a história. Agora, explica isso para a gente. E aí é o que entra o que eu digo. Discípulo de Jesus recebe mais. E Jesus, então, para e começa a explicar. Olha, primeiro terreno, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu no chão duro. É interessante que, se eu perguntar para você aqui, quando você sai do culto, se você sai animado, a maioria do pessoal vai dizer sim, eu saio animado. Se eu perguntar para você se você acredita que Deus tem poder de fazer coisas grandes na tua vida, a maioria de nós vai levantar a mão. Deus tem poder para fazer? Tem. Agora, se eu perguntar, Deus tem poder para fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na casa do seu pai, da sua mãe, no coração do seu esposo? Aí você assim, poxa, pastor, aí eu já não sei. Em mim, eu não sei. E é mais ou menos assim. A palavra de Deus é semeada em nossos corações, mas parece que a gente tem algumas áreas do nosso coração que são duras, que a palavra não consegue entrar. E a gente acredita sim que Deus é poderoso. Ele pode fazer milagres, pode fazer coisas tremendas, a gente acredita nisso. Mas não acredita que Ele pode fazer tudo isso na nossa vida. E esse é o coração que muitas vezes é pisado pelos homens. É um coração duro, que não é culpa do solo, não. As pessoas vão pisando, vão enganando, vão mentindo, vão prometendo coisas, muitas vezes em igreja. Prometem coisas para você, dizem que vai acontecer alguma bênção, vai acontecer alguma coisa, não acontece, você vai perdendo a fé.
E talvez o seu coração esteja assim nessa noite, talvez o coração seu que está assistindo a gente esteja assim nessa noite. E tem uma solução para isso. Existe o segundo terreno. Diz o texto seguinte: quando a semente caiu num terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o caso daquele irmão, daquela irmã, que começa bem a coisa, mas para no meio do caminho. Recebe a palavra que o jejum vai ser uma bênção, e começa a fazer o jejum, mas já parou. Hoje já parou. Começa a ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia toda esse ano, vamos ler agora o Novo Testamento, vou começar. Começa dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 não deu, mas dia 6 também não deu. Mas dia 7 eu deixo para o ano que vem. Entendeu? E sabe o que é pior com isso? Vem a acusação do maligno. Está vendo? Você não presta. Você começa as coisas e para no meio do caminho. E não é só isso não. É o curso de inglês. É a faculdade. É o estudo que você começa e para. São coisas que você vai parando no meio do caminho. Parece que a raiz não é grande. E você vai enfraquecendo, vai queimando e murcha. E vem a acusação do inimigo dizendo: você é um derrotado. Eu quero dizer em nome de Jesus para você: se você começou o jejum e se você parou, recomeça agora, hoje, em nome de Jesus. Se você começou a ler a Bíblia esse ano agora, o Novo Testamento, e parou, recomeça agora em nome de Jesus. Aqueles planos que o inimigo fez com que você parasse, desistisse, que ele disse para você que você não tinha raiz, que você já parou no meio do caminho algumas vezes, está na hora de, nesse ano, ser um ano de vitória na tua vida, ser um ano sensacional para você, ser um ano abençoadíssimo para você. Está na hora de você começar, então, a botar em prática aquilo que você aprende na palavra de Deus e colocar isso no dia a dia. E você vai ver o resultado. Não seja essa segunda semente. Tem um terceiro terreno ainda, que é quanto a semente caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocaram, tornando-a infrutífera. É o caso daquele que começou bem o projeto, venceu as etapas todas, caminhou bem, chegou quase ao final, mas não chegou no final. O Evangelho de Lucas, quando conta essa parte, essa mesma parábola, diz que a característica dessa terceira semente que caiu nesse terreno aqui é que os frutos não chegam a amadurecer. Não chega a dar fruto que sirva para comer. Ela dá fruto, mas fruto verde. Fruto verde serve para quê? Com exceção da minha empregada que fez doce de mamão verde, acho que não serve para mais nada, né? Fruto verde não presta muito para coisa, não. E talvez seja a sua vida. Você é o cara do quase lá. Você é a moça do quase lá. É quase que deu certo, quase que foi a bênção, quase que chegou na sua mão, quase que bateu a porta de emprego, quase que a vitória veio, quase, mas nunca chega a amadurecer. Por quê? Porque tem muitas outras preocupações. João capítulo 15, quando Jesus fala da videira, e fala que a videira tem muitos ramos, e alguns ramos têm que ser podados e cortados. Para quê? Para os outros ramos terem mais força. E a gente muitas vezes divide nossas forças e não entende por que quase a gente consegue e não consegue. Porque a gente fica com muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, fora da vontade da palavra de Deus. E você tem a vontade de fazer a coisa certa. Só que você quer fazer um monte de coisas que não estão tão certas assim. E aí fica no quase. Quase não é de Deus não, viu? Por quê? Porque o quarto terreno, aquele que cai, a semente que caiu num terreno bom, diz assim: enquanto a semente caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. É interessante que quando eu estava lendo esse texto, preparando a pregação, fiz uma comparação em todas as outras versões da Bíblia. Revista atualizada, revista corrigida, NTLH, todas elas têm a sequência 100, 60 e 30. Talvez se fosse eu escrevendo esse texto, eu falaria assim: olha,
Aquele que caiu na boa terra é o caso de que ouve a palavra e dá uma colheita de 30, 60 e até 100. E eu fiquei pensando, por que não 30, 60 e até 100? Mas 100, 60 e 30. E o Espírito de Deus me falou muito claramente, porque o meu plano para você é 100. O plano A para a tua vida é 100 por 1. É o máximo do seu potencial. O meu desejo para você é que você alcance o máximo do seu potencial. E a semente que cai no teu coração, que está caindo nessa noite, é para que ela alcance 100% do potencial. E uma coisa que Deus me deu, quando eu comecei a pensar sobre isso. Vocês lembram que tinha, no meio daquele campo, um chão que estava pisado? Mas por baixo desse chão pisado, é a mesma terra que tem do lado de lá, que está boa. Vocês lembram que tinha alguns lugares que tinham algumas pedras? E a semente caiu ali no meio das pedras? Se você tirar a pedra, o chão que tem por baixo é o mesmo chão dessa outra semente, da quarta. Aquele que estava lá cheio de mato, que a semente caiu ali e não conseguiu vingar, é o mesmo chão. É só arrancar o mato. Eu queria dizer para você que para você poder ter 100% do que você tem de Deus na sua vida, alcançar o máximo do teu potencial, depende muito mais de você do que de Deus. Não depende de Deus, porque o plano dele é 100 por 1. 100 por 1. O máximo do teu potencial. E qual é o teu papel nisso tudo? É você falar assim, Senhor, rasga esse som duro do meu coração. Senhor, arranca essas pedras de estimação que eu tenho no meu coração. Espírito Santo de Deus, me ajuda a arrancar. Me ajuda a arrancar esse mato que está dividindo força com a tua palavra na minha vida. Espírito Santo de Deus, que tu venha e trabalhe a terra do meu coração, porque eu não quero mais ser o de 30 por 1. Eu não quero mais ser o de 60 por 1. Eu quero tomar posse da tua palavra e viver o 100 por 1 na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei você que está assistindo em casa, como é que você está, mas eu sei que o plano de Deus para você é que você alcance o máximo do seu potencial. Ele trouxe eu aqui nessa noite para falar um pouco de Mateus, mas para dizer que ele não desistiu de você. Não desistiu do projeto dele de fazer de você um homem, uma mulher de Deus, 100% do seu potencial. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é se você que ainda não tem uma relação com Jesus Cristo, você que ainda não tem e não tomou ainda uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você gostaria de fazer isso nessa noite. Se você quer fazer isso nessa noite, fala assim, pastor, eu gostaria de deixar Jesus Cristo entrar no meu coração, tomar conta da minha vida. Levanta a sua mão onde você está. Amém. 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 Boa decisão vocês tomaram. Mas eu queria também falar com você nessa noite e percebe que o teu coração está como um desses 3 terrenos. Está duro e sem fé. E a semente não consegue germinar em você. Você recebe a palavra, acredita nela, mas rapidamente ela é levada embora. Ou então você começa os teus projetos, os projetos de Deus na tua vida, e começa bem, mas muito cedo desiste. Ou talvez você que é o cara do quase, é a moça do quase, que você vai levando o projeto de Deus e quando está quase chegando, não termina. Você não entende por quê.
É porque tem força roubando a força dessa semente. Tem coisas roubando aquilo que era para ser concentrado nessa semente. E eu quero falar para você também, que está vivendo a sua vida cristã e está até satisfeito com ela, mas você reconhece que tem vivido 30 ou 60, mas como foi dito ainda agora aqui pela pastora Hannah, você quer mais. Você quer 100 por 1, o máximo de entrar na presença do Senhor, de sentir a presença do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ter um relacionamento com Ele muito íntimo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que entregou sua vida a Jesus e você que se encontra nessa noite querendo mais de Deus e consertar coisas no seu relacionamento com Ele. Eu quero então que você fique de pé onde você está. Pode continuar com os olhos fechados. Você vai ficar simplesmente de pé e vai dizer: Senhor, eu me encaixo nisso. Eu me encaixo nisso. Se você aceitou Jesus hoje, fica de pé também. Eu quero orar por você de maneira muito especial. Se você quer dizer: Senhor, eu quero que você cuide da minha vida, eu quero me aliançar contigo, eu quero orar por você. Pai, eu quero primeiro orar por esses irmãos que levantaram os braços e disseram que querem um relacionamento contigo. Que teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite possa passar a habitar neles desde já, trabalhando o coração deles, convencendo, Senhor, de quem eles são, quem Tu és, e como eles podem mudar para agradar o Teu coração com a Tua ajuda. Mas eu quero orar também pelos meus irmãos que estão de pé, Senhor. Alguns deles com o coração, Senhor, endurecido pela falta de fé, se tornando presa fácil do diabo roubar a semente que é plantada, que é semeada aos domingos, às quartas-feiras. Eu quero orar pelos meus irmãos, ó Deus, que começam os projetos e logo param. Senhor, Tu és um Deus de recomeço. Tu és um Deus, ó Pai, que não desiste de nós. E eu te peço então, pega eles pela mão, Senhor. Leva eles pela mão para a direção certa. Pai, eu quero orar por aqueles que começaram os projetos e ficam sempre quase chegando, mas não terminam. A boa obra que começou não pode ser terminar. E eu te peço então, em nome de Jesus, que Tu os leve a limpar aquilo que tem roubado a força dessa semente, da Tua palavra na vida deles. Eu oro, Senhor, por aqueles que querem mais de Ti. Mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Oh, receba mais do Senhor. Abra seus braços agora e receba mais do Senhor na sua vida. E peça: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Vem mais com a Tua presença, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tira a venda dos olhos e mostra o caminho certo a seguir. Oh, Espírito, vem derramando sobre nós agora. Derrama, Senhor, da Tua unção. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre nós. Espírito Santo de Deus, aleluia. Ouve nossa oração. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Transformamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
arrumamos a mesa, o meu lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa e conhecemos quem tu és. Querido, que essa semana você possa de fato viver aquilo que nós temos aprendido no livro de Mateus. Nosso irmão tão graciosamente compartilhou com a gente que o nosso coração de fato possa ser um coração suscetível a agir da semente poderosa da palavra. Que todo o potencial que tem dentro do nosso coração possa brotar para a glória de Deus. Que em nome de Jesus, nenhuma incredulidade, nenhuma insegurança, nenhum medo, nenhuma distração, nada, que nada roube a boa semente da palavra de Deus na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te encorajar a entregar o seu melhor na segunda parte do jejum. Quem chegou até aqui vai ser tentado a parar, vai ser tentado, agora já foram 2 semanas. 2 semanas é mais que uma, entrega. Vai ser tentado a negociar, a barganhar, para ir em algum churrasquinho. Não desista. Não desista, continua firme com o seu compromisso com o Senhor. Continue firme, evitando o entretenimento. E se você pode, esteja com a gente presencialmente nas ILANs às 8 horas, orando com a gente. Se você não pode presencialmente, se junte à galera do online. Todas as nossas orações estão sendo transmitidas ao vivo, simultaneamente. Enquanto está acontecendo aqui, o pessoal está lá em casa também orando. Então, se você não pode vir, abre lá o seu Instagram, acompanha, ora na sua casa, profetiza da sua casa, mas faça parte disso. Amém, igreja? Glória a Deus. Levante suas mãos, eu quero te abençoar. Senhor, obrigada por uma igreja linda, saudável, generosa, avivada, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons do Espírito. Uma igreja adornada, preparada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para completar, para concluir, cumprir a boa obra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a vivermos totalmente o potencial que o Senhor depositou no nosso coração. Que nenhuma semente dentro de nós fique infrutífera, ou seja roubada ou sufocada, em nome do Senhor Jesus.